A advocacia feminina durante a pandemia e seus reflexos. Eliana Regina Fagundes Faustino. Segunda-feira. Faltavam apenas 8 dias para a sessão de julgamento no plenário do júri de ré acusada de homicídio. Nesse dia, soubemos que minha colega advogada, com quem eu havia trabalhado durante a semana, testou positivo para a Covid-19. No domingo, eu já apresentava alguns sintomas. Imediatamente apresentamos requerimento ao juízo, pedindo a redesignação da sessão, juntando documentos médicos da colega e informando que eu também poderia ter sido contaminada. Inclusive, fui orientada pelo médico a coletar material para a realização de exames entre 3 e 5 dias após o primeiro sintoma, no domingo. Peticionamos. O juízo indeferiu o pedido e me intimou para apresentar o exame PCR o mais breve possível. Contudo, como o exame seria realizado apenas na quinta ou sexta-feira seguinte, talvez chegássemos à data do júri sem um resultado e, pior, com chance de eu estar contaminada. Juntou-se aos autos o atestado e as orientações médicas para isolamento por 14 dias ou até resultado negativo do exame. Tentamos novamente a redesignação da sessão de julgamento. Pedido novamente indeferido. Há ainda outra questão, o despacho desse mesmo juiz, que negou a presença física da ré na sessão do júri, foi fundamentado na gravidade da pandemia e da necessidade de distanciamento social. Vai entender. Ao mesmo tempo em que indeferia o pedido de redesignação por suspeita de Covid-19, formulado pelas advogadas com orientação médica, indeferia o pedido da defesa para que a sessão do júri tivesse a presença física da acusada, alegando necessidade de distanciamento. Esse é o panorama da nossa advocacia durante a pandemia. 2 pesos, 2 medidas e um único fundamento judicial. É triste saber que o caso aqui relatado não é isolado. Inúmeras são as notícias de advogadas e advogados que trabalharam doentes de Covid-19 ou com filhos, assistentes, maridos, estagiários doentes. Não há o menor espaço ainda para atenção às mulheres advogadas sobrecarregadas com as imposições do judiciário e a histórica dupla, tripla, quádrupla jornada. O padrão da sobrecarga da advogada mulher é contínuo e facilmente demonstrável. A necessidade de ser mais competente, mais trabalhadora e mais diligente é condição para uma rentabilidade mediana. É praticamente insustentável. A mulher advogada tem as mesmas responsabilidades e competência do homem advogado. Contudo, a mulher precisa superar o cansaço da dupla ou tripla jornada imposta pelas exigências domésticas que recaem sobre ela por questões puramente culturais. Trabalho e trabalho duro, mas não se esqueça de cuidar do lar, dizem, pensam e exigem. Na pandemia, esse quadro se agravou. Os filhos sem aulas dependem, na maioria das vezes, da ajuda da mãe. A casa está mais bagunçada e com mais gente. O trabalho é remoto e todos já tiveram tempo de perceber que essa modalidade só faz aumentar a carga laboral. Não esqueçamos também das imposições estéticas, maquiagem e salto alto e nada de energia negativa. Além disso, porque, claro, não é só isso, a mulher advogada tem que competir com os homens no mercado de trabalho. Devem ser duplamente mais competentes para conseguir seu lugar ao sol. A luta feminina por igualdade e emancipação remota há séculos e sabemos que ainda não estamos nem próximos dessas conquistas. Quem alega que as mulheres já conseguiram a igualdade acreditou no mito vendido por aí. A pandemia tornou um caos a vida da mulher advogada, que já era muito complicada. Cada estado, cada tribunal agiu à sua própria forma, exigindo que os profissionais se adaptassem nos 30. Nenhum tribunal deu importância à situação especial da mulher advogada, que via de regra também é mãe, esposa, filha, tia. Um exemplo, o estado de Santa Catarina não proibiu visitas presenciais de advogados ou advogadas às unidades prisionais.
apenas limitou-as. Já o Estado do Paraná proibiu os advogados e advogadas de frequentarem presencialmente as unidades prisionais, impondo o atendimento por videoconferência. Do ponto de vista legal, em específico do Estatuto da Advocacia, as advogadas e os advogados têm direito de exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional e comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. No Paraná, a advogada precisa aguardar até 60 dias para uma videoconferência com o cliente, com tempo de consulta limitado a 20 minutos de conversa. Em Santa Catarina, no início da crise sanitária, o atendimento era limitado a um cliente por advogado. Posteriormente, elevaram esse limite para 3 clientes por profissional. Hoje, atendem de forma normal. Toda a remodelagem da atividade da advogada na pandemia trouxe inúmeras consequências. O home office pressionou a adaptações constrangedoras. Sustentar oralmente ao som de filhos chorando não pega bem, especialmente quando os julgadores são homens. Prejudica a própria atividade, pois não há foco na sustentação oral que sobreviva à atenção de uma mãe com bebê chorando. Mas quem se importa? Cuidem dos seus filhos ou paguem alguém para isso, sob pena de tumultuar as sessões. A situação das mulheres profissionais já é difícil normalmente e não importa o problema. A crise pandêmica ou a guerra de mundos, as mulheres serão sempre as primeiras a sofrer seus reveses. Nossa situação é a que mais piora e a que piora primeiro. Disse Judith Butler que o mundo compartilhado não é igualmente partilhado. As mulheres sempre coube menos. Apontamos aqui algumas desigualdades no exercício da advocacia durante a pandemia, quando as mulheres precisaram exercer a profissão em casa, em companhia de filhos sem escola, de maridos desempregados, sujeitas à integralidade das responsabilidades e aos próprios riscos da violência doméstica, que também atinge as advogadas. Mas esse último tópico é um papo para outra hora. Eliana Regina Fagundes Faustino, advogada, feminista, especialista em direito e processo penal, militante na área penal com ênfase no Tribunal do Júri, membra da Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná, membra do Grupo de Pesquisa em Criminologia da Universidade Federal do Paraná.